Boa noite. Boa noite, Nath. Boa noite para vocês que nos assistem também de outros países. E essa live vai ficar guardada aí no Instagram do FTU para você rever também e compartilhar, né? Porque o Uhum. que é bom. A gente compartilha. A gente quer que todo mundo saiba. Então, a gente parou na semana passada em Mateus 5 para você se localizar aí. Mateus 5. Nós vamos hoje começar pelo versículo 3, mas é muito importante também você ler novamente na sua casa, não ficar só escutando o que a gente fala, né? Você conferir o que está escrito e com certeza, se você buscar, Deus vai falar de outra forma que a gente nem falou aqui. Porque a palavra de Deus é assim, excepcional, ela se renova e para cada pessoa ela mostra algo diferente, porque cada um de nós tem uma necessidade diferente. Vamos orar? Vamos. Você ora? Ora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos colocamos aqui agora na Tua presença e te pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade, meu Pai, porque cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra, estão ouvindo o que está sendo dito aqui, meu Deus, estão com uma situação dentro de si para resolver, um problema que precisa de solução. E nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra pode resolver tudo isso. Então eu te peço que o Senhor fale com cada um dos que estão aqui, meu Pai, e o Senhor se revele para que eles saiam diferentes. E onde chegar essa palavra, meu Pai? Onde chegar lá no outro lado do mundo, que aquela pessoa venha ser abençoada e ela venha te conhecer. Nós entregamos, meu Pai, tudo nas tuas mãos. Guia, nos dá direção, sabedoria para falar, meu Pai, para que tudo venha a ser feito de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, vocês se lembram semana passada que Jesus estava já no meio da multidão ali, ele já tinha chamado os discípulos, né, nos episódios anteriores, e hoje ele começa a falar ensinando. É importante você se lembrar que a gente diz sobre abrir a boca, né, que ele estava ali não só esperando receber, ele estava ali para dar. Então é muito importante você entender cada passo que o Senhor Jesus dá. Todas as vezes que a gente está aqui dando, como a gente está fazendo aqui agora, você está recebendo. Mas não fica limitado só a isso, né? Quando a gente recebe algo e você dá, quanto mais você dá, mais você recebe. Tem gente que pensa assim, ah, mas só tem um pouquinho, como que eu vou dar? Se você dá o pouquinho que você tem, por mais que você entender hoje aqui uma palavra, você falar para alguém, essa palavra vai se multiplicando. E quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Porque Ele está vendo a tua intenção de ajudar outras pessoas, de compartilhar, como a gente falou no princípio. Não só ir aí no aviãozinho e compartilhar com os seus contatos, não é só isso. É você olhar no olho da pessoa, você lá na sua escola, você sabe como está a situação aí fora, talvez melhor que a gente, porque você está lá dentro todos os dias da escola, você está vendo quão pesado está. Então vai lá, tá vendo que tem alguém sofrendo, tem alguém lá que está depressivo, se corta, você sabe, porque lá quase não tem fofoca dentro da escola, né? Quase não tem fofoca, ninguém sabe dos problemas dos outros, por mais que ninguém tente ir lá ajudar, todo mundo fala dos problemas. Então vai lá, você aprendeu algo hoje? Vai lá e fala, porque é exatamente isso que Jesus fez. Quer dizer, agora ele está lá sobre um monte, quer dizer, ele já estava ali num lugar elevado, tem que fazer um esforço. Não é qualquer pessoa que sobe o monte, né? Então ele resolveu naquele instante, eu não posso ficar aqui nesse lugar, eu preciso dar. Então, quando ele sobe o monte, é para que a voz dele alcançasse o maior número de pessoas. Não sei se você já teve essa experiência. Você está em um lugar mais alto e você gritou, a sua voz faz, faz um eco. Por isso que ele subiu. Ele fez um esforço a mais para dar para todas as pessoas que estavam ali. E como que ele começou a falar, Nath? Bem-aventurados. E eu queria já parar aqui. Já vai. Já viu que esse capítulo 5 vai demorar umas 3 semanas para fazer. Eu estava pensando, né? Eu estava falando com Deus. Meu Deus, eu já li isso aqui tantas vezes. Então, mostra para mim. O que tem de novo pra gente? E Deus mostrou. E assim, o significado de bem-aventurados, que a gente fala muito, né? Bem-aventurados, Maria bem-aventurada. Mas o que significa? E o significado no dicionário é felicidade completa.
Legal. E eu estava lembrando, há algumas semanas atrás, que a gente falou quanto o diabo ele imita a palavra de Deus. Ele quer imitar a Deus. E ele promete no mundo liberdade, ele promete no mundo amor e ele promete felicidade. Mas o que é felicidade no mundo aí fora hoje em dia? É a pessoa que viaja, ela é supostamente feliz. A pessoa que tem seguidores, ela é a que é mais feliz. A que namora ou pega todo mundo é que é mais feliz. Mas não é essa felicidade completa que Deus tem pra gente. E através dessas bem-aventuranças, a gente vai ver o que é a real felicidade. Que não é algo exterior, não é algo, uma festa que você pode ir, você pode curtir aquele momento. É algo completo que é dentro de você e é de dentro para fora. E é algo que só Deus pode dar. Então não é algo que você vai conseguir com alguém ou alguém vai poder te passar. Eu não posso te passar essa felicidade, mas Deus pode. Mas se a gente cumprir a direção dele. É interessante que a maioria das pessoas pensa que ser feliz é quando você conquista algo que você consegue tocar, ou que você consegue ver, ou que você pode mostrar nas suas redes sociais. É o conceito que a gente tem hoje em dia. Só que a maioria das pessoas que fazem isso, a gente vê que passa um momento, aquilo já passou, ela já está lá triste, chorando, talvez no mesmo dia. Eu já vi uma influenciadora que no mesmo dia ela estava lá toda feliz, mostrando a casa, depois da tarde ela estava lá chorando aos prantos. Não é dessa alegria que a gente está falando. Eu vou contar aqui um segredo para vocês. O que realmente nos faz feliz, normalmente é invisível. Você não consegue enxergar com seus olhos físicos. Só que te preenche de tal forma que se torna visível através das suas atitudes. Então esse é um segredo que a humanidade não sabe, mas que o Senhor Jesus veio mostrar. Porque em nenhum momento ele vai falar que bem-aventurado que tem um carro, bem-aventurado que tem uma moto, bem-aventurado que tem lá 100 mil seguidores lá no Instagram. Não, ele não vai falar nada disso. Presta atenção que você vai ver. Então, ele começa falando. Isso aqui já vai dar o nosso sua cabeça agora, ó. Bem-aventurados os pobres. Presta atenção no que eu estou falando. Bem-aventurados os pobres, só que tem um segredo, em espírito. Porque deles é o reino dos céus. O que vocês acham que é pobre de espírito? Humilde, o que mais? O que é humilde no seu conceito? Quem falou? Bea? Facilidade em aceitar quando alguém dá uma bronca nela, porque ela vê que é como uma forma dela crescer mais, ela vê as coisas com bons olhos. Para mim, isso é humilde, ok. Só que tem, sabe quando a pessoa fala assim, ah, mas eu sou humilde, ela já não é, tá? Já perdeu na hora ali. Perdeu feio, porque a pessoa que realmente é humilde, ela não faz isso para mostrar, olha o quanto eu sou boa, olha o quanto eu não sou orgulhosa, olha como eu estou aceitando o que você está falando. Não, é natural. É como a árvore que vai lá e dá um fruto. A humildade é esse fruto. Só que quando fala em espírito, quer dizer, não é só na maneira como ela vive a vida dela, não é só fora, não é uma pessoa que está sempre de cabeça baixa, que é caladinha, sabe, que não olha nos seus olhos. Não é esse tipo de humildade que a gente está falando. Tem muita gente que faz isso e lá dentro ela está se remoendo de tanto orgulho, querendo dar uma dentada na sua testa. É só uma aparência, sabe? Aquele que parece, falta só a auréola assim para ser um santinho. Não é esse tipo de humildade. Humilde de espírito aqui, como ele fala, pobre de espírito, é porque ele não se considera o rei da cocada. Ele não se considera a última Coca-Cola. Ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Ele reconhece quem ele é diante de Deus. Que ele não é capaz de nada. Que não existe vida, que ele não tem como vencer aquela situação só por ele mesmo. Eu diante de você eu falo, eu não estaria aqui por mim mesmo. Sabendo quem eu era, a pessoa que eu era, eu nunca estaria aqui falando com você como eu estou agora. Então eu tenho certeza que é Deus que faz isso através de mim. Para mim, assim, eu não tenho a mínima dúvida que tudo que Ele dá, que Ele capacita,
vem direto dele, porque eu sei quem eu era e eu sei o que ele fez na minha vida. E eu sei que sem ele eu não sou nada. Então é esse tipo de pobreza que a pessoa se torna. Eu não estou aqui me engrandecendo, estou falando, eu fiz curso, sou coach, eu sou o VIP das galáxias. Não sou. Não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Então dessas pessoas, Nath, está aqui. Deles é o reino dos céus. Por quê? Porque eles trocaram de reino. Lembra quando a gente falou dos 2 reinos, que a gente falou no FTU durante 3 meses? A troca dos reinos? Quer dizer, essa pessoa que reconhece a condição dela diante de Deus, que vai até Deus e diz, sem o Senhor eu não posso viver, sem o Senhor eu sou uma porcaria, eu não sou nada. Dela é o reino dos céus, porque ela trocou, ela deixou de ser desse mundo, de viver como as pessoas desse mundo vivem, de pensar como elas pensam, de agir como elas agem. Então ela entrou no reino dos céus. E assim, semana passada a Dona Mary falou, né, a respeito do que a gente se vê se achando o top. Então, por muitas vezes eu ouvi assim, aquela menina que tinha uma personalidade mais forte, querendo se mostrar para todo mundo, aquela menina é espirituosa. Aquela menina é espirituosa. E eu não entendia na época, mas hoje eu entendo quando as pessoas se referem a outras desse jeito, é porque são cheias de si, cheias do seu próprio espírito. E esse pobre de espírito é que eu não quero meu espírito. Então, eu quero ter uma nova natureza, então eu vou me esvaziar disso, eu vou ser pobre disso. Então, quando a gente faz isso, a gente vai alcançar o reino dos céus, que é a nossa salvação. Mas isso é algo diário. É algo diário que você tem que fazer. Não é uma vez que você, hoje eu vou aqui, vou orar, vou me arrepender, vou me esvaziar de mim e pronto, já valeu para o resto do tempo. Não valeu. É algo diário que você tem sempre que estar se olhando, é como se fosse um espelho. Do que eu tô cheia? O que está dentro de mim? O que está me deixando rica, por assim dizer? E aí, nisso, você tem que se avaliar, eu diria até a todo momento, porque quando acontece uma situação com a gente, já vem uma reação. Já vem uma reação. E aquela reação é o quê? Ela te enche de quê? Ela te enche de raiva, ela te enche de ódio, ela te enche de mágoa, ou ela te enche de misericórdia? Não, eu vou deixar isso para lá porque não vale a pena. Então, tudo isso é algo que a gente tem que se avaliar todo dia, porque a gente não pode ser cheia do nosso espírito. A gente tem que deixar o espaço para o Espírito de Deus estar dentro de nós, senão não vai ter espaço. Se você entende, se você acompanha o Bispo Macedo, ele tem falado muito claro sobre isso, sobre o que é o nosso espírito, o que é a nossa alma, né? Talvez você só conheça seu corpo. Toda hora seu corpo pede algo e você dá. Você é dominada pela vontade do seu corpo. Quando a gente está falando aqui espírito, é essa capacidade que Deus nos deu exatamente para nos conectar a Ele, a nossa mente, a inteligência. É o que você pensa assim, é meu talento, não é seu. Deus que te deu. E você vai ver aqui que cada bem-aventurança, quer dizer, digamos assim, a felicidade completa que Jesus está falando aqui, Ele fez primeiro. Se Ele está falando aqui, Ele não está só lendo uma poesia ou algo que Ele escreveu bonito. Ele estava falando de algo que Ele estava vivendo. Imagina o Espírito de Jesus. Não, para um pouquinho aí para pensar agora. Esquece lá que você está com fome, esquece que você está cansado, esquece que está com sono e pensa comigo. Imagina como que era o Espírito de Jesus. O Espírito dele aqui como homem, na Terra. Você consegue entender o que eu estou falando, gente? Parece que está todo mundo dormindo. Dá não entender. Hello! Você está no Templo de Salomão. São 7h14. Você está entendendo o que eu estou perguntando? Pensa. Como você acha que era o Espírito de Jesus? Ele não tinha capacidade, ele não tinha talento. Capacidade? Eu até acho que ele até tinha, mas ele não Você acha que ele não desenvolvia? Não. Pensa, gente, pensa antes, pensa lá com 12 anos de idade. O que a gente leu aqui? O que ele estava fazendo com 12 anos de idade? Aquilo lá era o Espírito de Jesus. Entende o que eu estou falando? Quer dizer, você teria coragem de descer agora lá para o santuário, entrar lá. Oi, Bispo Macedo.
Olha, a gente está lendo lá no FTU, Mateus 5, sabe? Uau. E eu aprendi isso, isso, isso. E lá tá todos os bispos aqui do templo, estão lá sentados, e você falando para eles, ensinando para eles da Bíblia. E aí? Você iria, Raíssa? Se quiser, eu passo ali agora e você desce lá. Hein? Então, é isso que a gente está falando, do Espírito de Jesus. Jesus era intrépido, né? Ele era ousado para a idade dele. Porque quando a gente compara com a gente, é até fácil, né? Realmente, o meu espírito não agrada a Deus. Mas o de Jesus, ele agradava o Pai em tudo. Então, por que ele teve que se submeter a isso, fazer isso? É esse o ponto que a gente quer que vocês entendam. Se Jesus, com toda a intrepidez que ele tinha, com toda a sabedoria que ele tinha, devido à comunhão que ele tinha com o Pai, ele se fez pobre de espírito para que o Pai se manifestasse nele. Então, imagina nós. Ele está falando que é algo que ele viveu o tempo todo, porque todo o tempo ele falava assim, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai que me enviou, e sem ele eu nada posso fazer. Então, isso é ser pobre de espírito. Apesar de toda a capacidade, de toda a inteligência, de toda a sabedoria, de todo o poder, ele submetia à vontade de Deus o tempo todo. Por quê? Porque ele sabia que o reino dele não era desse mundo, está aqui. Quer dizer, quando eu entro no reino dos céus, o que as pessoas pensam a meu respeito já não importa, os elogios das pessoas já não me enchem, eu já não me satisfaço com o que é comum, com o que é normal. Eu não preciso mais viver de acordo com as leis desse mundo. Por quê? Eu estou em outro reino, reino dos céus. Vamos lá para o próximo? Vamos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí, você chora muito? Quem gosta de chorar aqui? Quem é chorão? Não, eu acho que eu estou em outra dimensão. Acho que eu entrei no mundo, planeta errado, porque ninguém está respondendo. Você gosta de chorar? Mas você é chorona? Sim, por que você é chorona? Porque às vezes eu sou uma pessoa muito sensível. Aí às vezes qualquer coisa eu fico um pouco chateada. Aí eu choro. Aí eu melhoro. Mas do mesmo jeito você fica brava também. Sim. Fala. Por que você se considera sentimental? Porque eu me preocupo muito. Eu me preocupo, mas tipo assim, qualquer coisa que, por exemplo, qualquer coisa que as pessoas fazem, eu já fico meio que olhando e já fico com raiva, tipo assim. Já afeta muito fácil. Nossa, é assim. E aí, Davi, você é chorão? E outras coisas também. De vez em quando, não sempre. Tem que ser algo muito sério. Ok. Normalmente você vai chorar não é na frente dos outros, né? A não sei que você queira fazer uma cena de drama queen, aí você vai. Mas normalmente você está chorando escondido. Está chorando lá onde ninguém está vendo. E por que ele está falando aqui que completa são os que choram? Me explica. Bem-aventurados que choram. Mas não é qualquer choro, né? Eu me lembro que quando eu estava na idade de vocês, eu tinha uma depressão profunda. E eu me trancava no quarto e chorava sem razão nenhuma. Nenhuma. E eu estava na igreja. E aí eu só chorava, chorava, chorava e falava comigo mesma. Falei, mas por quê? Eu via alguma situação e aquilo me afetava. E eu dizia, eu nunca mais vou deixar aquela pessoa fazer isso. Eu não vou mais andar com fulana, com beltrana. E aquilo, eu ia me esvaziando naquele choro. Só que não resolvia. Então eu não tinha consolo. Mas aí, quando eu passei a chorar para Deus e dizer, Deus, eu estou nessa situação e eu quero ajuda. Eu preciso de ajuda. Ele vinha e me consolava. Ele me dava o consolo. Então, não é qualquer choro. É quando você para e você fala para Deus aquilo que você está sentindo. E não é nem o choro em si, a ação de chorar,
Mas é quando você reconhece que aquele sentimento que está dentro de você, ele não está te fazendo bem. E você chega para Deus e você fala, Pai, eu preciso de ajuda. Isso é chorar, isso é uma pessoa chorona, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor venha, o Senhor olhe para mim. E aí ele vem e consola, ele dá esse consolo pra gente. Muitas vezes esse choro aqui não é físico, você não tá lá olhando no espelho chorando, vendo você chorar, porque eu sei que vocês fazem isso, tá? Não é esse tipo de choro só, muitas vezes esse choro também é em silêncio e não cai uma lágrima, mas a sua alma tá chorando. Por exemplo, hoje aconteceu isso comigo aqui, eu fiquei muito triste, mas não saiu lágrima, mas tem um choro lá dentro, porque você tá sentindo a dor da outra pessoa. É o choro de Deus, eu imagino que é assim, que Deus também olha e Deus se compadece. Deus está vendo a injustiça, Deus está vendo quanto aquela atitude lá, ele quer resolver, mas se a pessoa não vai até ele e entrega, não tem como ele fazer nada. Depois eu vi uma cena que está rodando aí pelo WhatsApp, de um professor dentro da sala de aula, até mandei para elas, para as professoras da school, dentro da sala de aula, sendo o aluno diante dele afrontando, aí tenta puxar a cadeira e derruba a mesa dele. Não sei se alguém viu. É melhor você não ver, porque senão você vai ficar com raiva e vai chorar também, como aconteceu comigo. Quer dizer, essa dor, por quê? Você está sofrendo o que aquele professor está ali. Dói na alma, dói na nossa alma ver uma atitude injusta, uma atitude rebelde, que está ali o cenário, ó, fim dos tempos. Não existe mais amor ao próximo, não existe mais respeito com a autoridade. Quer dizer, está acabando, está acabando. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz, né? Jesus está voltando, mas aí você sente a dor pelas almas que estão lá perdidas, até por aquele menino que está lá afrontando o professor. Você sente a dor, porque sabe que ele precisa de ajuda também. Então, quem vem e consola? Quem me faz sair desse estado que você fica de tristeza? É o Consolador, é o Espírito Santo. Então ele vem e te consola. A gente está acabando, Patrícia. Jesus está vindo já, tá? Vai lá no FTU, né? Vai lá que eu vou te consolar. É isso que ele faz. Então, essas pessoas que têm essa sede, que ele vai falar agora, depois adiante em outro versículo, ele fala, né? Fome e sede de justiça, e que sente essa dor ainda pelas almas, esse vai ser consolado. E é legal, né? Porque a gente quando lê normalmente, quem tem a visão natural não consegue entender. Mas o Espírito Santo, quando ele te revela aquilo que está escrito, você consegue ver além. É aquilo que a senhora falou no início, né? Talvez o Espírito Santo esteja revelando para você algo que nem está sendo falado aqui, através da palavra. Mas isso só acontece quando a gente tem essa conexão, quando a gente está disposto a seguir isso. Porque se a gente não seguir, se a gente não se colocar nessa situação de estar pobre em espírito, de estar aqui aos pés de Jesus pedindo para ele, não tem como nada disso acontecer na nossa vida. E é bem diferente do que tá aqui depressivo, tá lá escutando música de sofrência, tá chorando pelo crush que te rejeitou, ou você tá vivendo uma situação triste dentro da sua casa e você se revolta, você quer fazer mal para todo mundo, quer sair matando todo mundo. É bem diferente do que a gente está falando aqui. Vocês conseguem ver a diferença? De quem é consolado e de quem se vinga. A gente já falou tantas vezes isso. Tem o vingador, mas tem o consolador. Quem sai ganhando? O que é consolado. Não o que quer vingar a própria dor. Não, quando você não quer vingar e você entrega ela para Deus, ele vem e te consola. Quer dizer, ele não é só um conforto nessa mãozinha aqui, não. Ele tira a dor da sua alma. Ele te mostra uma solução. É bem diferente você querer se vingar com as suas próprias forças, tá? Aí ele vem aqui agora sim, agora vai tocar em você, hein? O que está escrito aí no 5? Que manso que é esse, gente? Calmo, sereno, que fala baixinho, paz e amor. É isso? Ser manso? Hã? Você vê, como você vê Jesus? Eu queria saber como vocês veem Jesus. Como que você vê Jesus se encaixando no manso aqui?
Cri, cri. Isaac, como você vê? Vê se o Isaac me responde. Me salva. Como que se vê Jesus manso? Para mim, Jesus, além da serenidade, eu acho que na hora de tomar uma decisão geralmente alguém fica de cabeça quente, é aí que vem a mansidão, a paciência para tomar decisões certas. Ok, então não é a figura que você tem. Oh. Não é essa pessoa. Não é isso que a gente está falando, é exatamente está aqui a resposta. Não é impulsivo, não age por impulso, não age com a cabeça quente. Aí você está aí pensando, mas e quando ele vai lá e derruba as mesas e está com o chicote na mão? É outra situação, gente. Então, Jesus, ele é descrito na Bíblia como homem manso. Mas por quê? Porque ele parava para pensar antes de tomar qualquer atitude. E não só isso, não só para pensar, ele sempre consultava o Pai. Então, ele sabia que ele não podia reagir por ele mesmo. Porque se ele fosse reagir por ele mesmo, ia ter mais mesa virada em outros tempos. Não, e o chicote não ia ser na mesa. O chicote não ia ser na mesa. Pode ter certeza. como muitas vezes você quer fazer. É exatamente isso, né? Até naquele momento ele não agiu por impulso. Foi pensado, foi um ensinamento que ele estava dando. Peraí, a casa do meu pai não é casa de Manjoana, não. A casa do meu pai não é Lago da Concórdia. Você que é de São Paulo, você sabe o que eu estou falando. Quer dizer, não é lugar de bagunça. Ele estava ali dando uma lição, mas ele não tocou em ninguém. Ele poderia, como Pedro uma vez falou, né? Quer que desce fogo do céu? Né? Vamos fazer descer fogo do céu? Ele falou, não, vamos não. Entendeu? Não haja por impulso, porque a pessoa que é mansa, quer dizer, ele pensa antes de reagir, mas não é aquela pessoa que deixa tudo acontecer com ela, pode pisar na cabeça dela, pode roubar o lanche dela. Não é isso que a gente está falando aqui não, gente. Não é ser bobo, vamos falar claramente para você entender. Moisés, vamos lá, vamos pensar lá no... Vocês assistiram lá os 10 mandamentos, está passando de novo aí na Record TV. Moisés é considerado o homem mais manso que já viveu na face da terra. Mas Moisés tinha atitude. Vê que ele ia diante do povo, ele ia diante do faraó. Então esse manso aqui não é o que parece o tempo todo que a mosca morta. Não é esse que a gente está falando. É manso porque ele submete à vontade de Deus e ele pensa antes de agir. E o que vai acontecer com essa pessoa aqui? Herdarão a terra. Que terra? Mas por que ele não falou então reino dos céus? Nova terra, novos céus, nova terra, é isso? Não, gente, aqui mesmo na terra. O que Moisés foi para conquistar para o povo? Terra prometida. Então, e tem vários provérbios que falam sobre isso também. Se você ler provérbios, você vai ver que a pessoa que tem essa atitude de pensar antes de falar, ela conquista. Ela conquista aqui na terra mesmo. Se você lá na sua escola, você não é o esquentadinho, nervosinho, que sai brigando com todo mundo, você não tem favor dos professores? Não tem? Você não tem o favor das pessoas? Isso é herdar a terra. Quer dizer, lá na sua escola, você está herdando a porção que é sua por direito. Você está dando um bom testemunho, você conquista. Então, tudo que você conquista, quando você pensa antes de agir, quando você age de acordo com a palavra de Deus, é um benefício que só os mansos conquistam. Não sei se está dando para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? E aí, dá para ir mais um? Dá. Vamos lá. Dá. E agora, hein? Agora vai tocar no miojo. Vai lá. Agora tá bom. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí, você tem fome de quê, Isabela? Não, como assim, fome de quê? O que você tem fome, Vinícius? Tá difícil aqui, gente. Você tem fome de comida. Tem fome de quê, Carol? Agora? Pão de queijo. Pão de queijo. Fome de pão de queijo. Não, e você, Nath?
Agora, tem muitas coisas, né? Eu estava pensando assim, por que ele usa fome, né? A palavra fome. Porque quando a gente está com fome, fome mesmo, o nosso corpo reage, não reage? A barriga começa a roncar, começa a fazer barulhinho, começa a doer. Ai, tô com fome, tô com fome. Então, o seu corpo mostra essa necessidade. Então, eu tenho certeza que Deus colocou aqui essa palavra, esse verbo, fome. Aqui, no caso, ele não está falando do corpo em si, mas do espírito. Como é que o meu espírito vai pedir essa justiça? Como é que vai se revelar dentro da gente esse desejo? Não, tá aqui. Eu Tá tô difícil. sentindo agora que essa fome de justiça tá me dando fome aqui. Tá me dando fome. Quer dizer, alguém já passou fome? Passar fome, não vontade. Fome, não é porque você queria comer Nutella e só tinha a critela, não. Hã? Passou fome de não ter o que comer. Ó o pai lá. Olha, 2 horas sem comer. E vai morrer mesmo de fome. 2 horas. E eu fiquei as próximas 3 horas na escola sem comer nada no almoço. Olha só, que triste. E Jesus ficou 40 dias, e aí? 2 horas ou 40 dias? O que você acha que é passar fome? Não, eu tô falando de passar fome, de a sua mãe falar, toma água e dorme. Que não tinha nada para comer na sua casa. Alguém já viveu essa situação aqui? Ninguém, tá vendo? Como que Deus tem misericórdia de vocês? Ninguém passou por isso. Hoje de manhã, o testemunho que foi no Morning Show, ele falou, os filhos estavam passando fome. Ele nem lembrava porque ele estava mais interessado que os filhos comessem. Aí o dia que ele se revoltou, que ele queria se matar e matar os filhos, porque só tinha água para as crianças tomarem. Não tinham comido nada o dia todo, foram dormir com fome. Isso que eu estou falando que é passar fome. Então, o que significa fome? Por que Deus está usando essa palavra aqui através de Jesus? Porque a fome é algo que não espera. Você aí com 2 horas está morrendo. 2 horas está sem comer, você está achando passando fome. Não é isso. Fome, o nosso corpo não aguenta a fome. Por isso que as pessoas fazem loucuras. Loucura. A pessoa que realmente está com fome, o estômago já grudou assim. Quando você toma água, dói. Já aconteceu com você? Já? Isso aí é fome. Aí eu te dou razão. Se já aconteceu isso, você ficou tanto tempo sem comer, quando você tomou água, sentiu uma dor que seu estômago desgruda. Isso é passar fome. Isso é passar fome. Quer dizer, o nosso corpo, ele não aguenta a fome. Por isso que ele está dando esse exemplo. Quer dizer, não é uma bobeira, não é algo assim fútil, não é algo assim que a pessoa está exagerando, não. Falando fome e sede, as duas coisas juntas aqui. Não é só algo que eu estou lá pedindo para Deus lá, sabe? Quando uma criança mimada está lá dando birra no mercado, o que é o pudim? Ou nem sei mais o que tem, que eu já não tenho criança faz tempo. Mas você sabe que você dá birra no mercado para sua mãe comprar? Então, não é isso que a gente está falando. Falando de ir diante de Deus e falar, meu Deus, essa situação aqui eu não aguento mais. O senhor tem que fazer alguma coisa. Porque é tão injusto que está te matando. Que você não aguenta ver essa situação. E Deus está falando que essas pessoas vão ser fartas. O que é o contrário, então, de ter um pouquinho só? A pessoa que vai lá e ganha R$1, a que vai lá e ganha uma nota de 200. Para você entender, que não vale nada 200 também, mas só para você entender. Uma moeda de R$1 ou uma nota de 200? Você quer uma moeda de R$2? Uma moeda de R$1? Não, tô falando que a pessoa que é farta, porque ela não tá lá só com uma moedinha, ela tem o suficiente ali, encheu. Que eu tô dando exemplo porque é a maior nota do Brasil. Por mais que seja desvalorizado, tô dando o que é farto. Foi lá e encheu a medida. Não é só um pouquinho que ela vai receber, não. A pessoa que tem essa sensação espiritual, não é algo físico que a gente está dizendo aqui. É a revolta que você tem no seu espírito. Quando você vê, um exemplo, seus pais brigando, quando você vê o seu pai saindo de casa. Aquilo lá é uma injustiça, a sua família está sofrendo.
Alguém está passando por uma situação muito ruim, tem um irmão que é viciado, o outro está preso, entende? E aquilo vai acumulando, vai te dando uma fome, gera uma revolta. E você vai diante de Deus e cobra de Deus que a palavra dele se cumpra. Está dizendo que essa pessoa vai alcançar, ó, o máximo que ela pode receber naquele momento. Mas isso também se você está dentro dessa justiça. Exato. Se a sua vida está dentro dessa justiça, porque se não tiver também, não adianta. Então, essa revolta cresce quando você começa a obedecer a palavra de Deus, você começa a seguir o que está escrito, e você não está vendo a promessa se cumprir. Porque você vai passar por provações, por lutas que vão te desafiar a sua fé. É nessa hora que você vai mostrar sua confiança em Deus. Não, meu Deus, eu confio em Ti, eu não vou desistir. Eu vou continuar na justiça. Eu vou continuar praticando a justiça, mas eu quero também que a justiça aconteça na minha vida. Mas lembre-se, não é a justiça lá que você quer que façam, que alguém está falando mal de você, que você quer que essa pessoa peça desculpa. Até porque a gente vai falar disso aqui mais lá na frente. Não é essa a justiça. É a justiça de Deus que se cumpra na sua vida. É essa felicidade completa que a gente está falando aqui, que você tenha ela na sua vida. Porque também não adianta, o mundo inteiro pode estar a seu favor, mas se você não tiver Deus dentro de você, a felicidade completa, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Então é esse desejo que você tem que ter dentro de você, que a justiça esteja na sua vida. Não que as pessoas façam justiça, mas que a justiça esteja na sua vida. Então Deus não está falando que vai te dar uma bisnaguinha para matar sua fome, não. É um banquete. Quando ele vem e sacia a pessoa, é um banquete, espiritualmente falando. Ele tira esse peso, porque essa fome traz um peso, ela traz a sensação de frustração, que a pessoa já fez tudo que está ao alcance dela e o problema não se resolve. Aí você vai diante de Deus e ele te deixa farto, te deixa ali pleno. Eu creio que por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu queria só deixar um exemplo, dona Patrícia, a respeito da palavra de Deus. Uma vez a gente estava num lugar que a gente vai fazer visita para uma família. E aí essa família recebeu a gente muito pobre, muito simples, muito simples. E aí, nós fomos lá, visitamos, abençoamos, na outra semana nós voltamos. E quando nós voltamos com uma cesta básica. E aí o senhorzinho que atendeu a gente, ele, meu Deus, que Deus abençoe vocês. Foi uma felicidade. E a gente, ele recebeu a cesta básica, ficou feliz. Aí ele falou pra gente assim, o meu rádio é de pilha e eu acompanho a programação da igreja pela rádio. E o último dinheiro que eu tinha, eu usei para comprar pilha. Ou eu comprava comida para dar para os netos, que os filhos foram embora e deixaram os netos com eles, ou eu comprava dinheiro para comprar pilha para ouvir a programação da rádio, naquele dia. E aí ele falou, e eu comprei a pilha, e eu estou ouvindo aqui a programação da rádio e vocês chegaram com comida. Então, ele priorizou a palavra de Deus, ele estava com fome física, mas a fome dele pela palavra era muito maior. Sim, quer dizer, a fome que você tem pela comida, pelo pão de queijo, pelo que for, você come, passa 2 horas e está com fome de novo. Esse tipo de fome aí, que Deus vem e desce do céu para você, melhor alimento, ela não passa nunca mais. Quer dizer, nunca mais o Senhor esqueceu o que Deus fez aquele dia. E a gente também, porque o exemplo que ele deixou pra gente foi muito grande. E ele não era que ele não tinha comida naquele dia, ele era pobre mesmo. Se você visse o lugar. Então, assim, mas o desejo que ele tinha pela palavra de Deus foi um exemplo, foi uma lição para mim que estava ali naquele momento, foi uma lição. Quer dizer, essas escolhas, quando você vê as pessoas sendo um exemplo de boas escolhas, ela não está buscando algo que vai durar um momento. É o que a gente falou no princípio. Não dura só um momento. Não é só uma fome que passa. É eterno. Isso se multiplica. Depois, se você puder ir lá no Facebook do Templo de Salomão, tem lá o Morning Show de hoje. O exemplo do seu Vanderlei. É exatamente isso que a Nath falou. Fala muito forte com a gente. Você vê, era um homem justo, era um homem correto, que não era da bagunça, não tinha vício, mas por mais que ele trabalhasse, por mais que ele se esforçasse, dava tudo errado na vida dele.
Ele perdeu absolutamente tudo. De ser um empresário, ele foi ser lavador de carro na rua. Vocês viram esse testemunho, quem é aqui do templo? Vocês viram passando no telão, não sei se você se lembra, mas é muito forte. Você imagina isso, você vai, você luta desde os 7 anos de idade trabalhando, 7 anos de idade ele já trabalhava, uma pessoa correta, casou com 18 anos, formou família, conquistou e de repente ele perdeu tudo. Aí de estar lá no escritório dele, alguém servindo café, ele foi lavar carro na rua. Sabe o que é isso? Você sabe a humilhação que a pessoa sente? De quem via ele lá de terno e gravata, agora ele está lá lavando o carro na rua? E um dia, como eu contei para vocês, ele chegou em casa, os filhos com fome, ele perguntou à esposa, o que eles comeram hoje? Nada. Tive que dar água e eles foram dormir, chorando de fome. Então ele sentou na cozinha, ele pegou a faca para matar os filhos e para se matar. E nessa hora a voz de Deus falou, liga a televisão. Quando ele ligou a televisão, o bispo falou assim, você que está aí com a faca que vai se matar e vai matar sua família, solta sua faca, solta a faca. E naquele momento ele disse que ficou com medo, ele falou, tem alguém me espionando. E desligou a televisão. Não é? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Aí ele foi e ligou a televisão. Aí o testemunho falando, vai, procura a Igreja Universal aí, mais perto de você. Ele tinha R$20 que ele tinha lavado o carro. R$20. Ou ele comprava comida para casa, ou ele ia andar 200 quilômetros de ônibus. 200 quilômetros, você às vezes mora aqui na esquina, você chega atrasado. 200 quilômetros, a passagem de ida era R$9,50, de volta R$9,50. Ele tinha R$20. Quanto sobrava? R$1, gente. O real do Vinícius. A moedinha de R$1, que não dava para ele tomar nenhum café na rua. E ele foi, e chegou lá, ele ficou andando mais de 6 horas procurando a igreja, uma cidade pequenininha, as pessoas mandavam ele para um lado, mandavam para o outro. Ele conseguiu entrar na igreja, falou com Deus. Naquele momento, a vida dele, essa fome e sede que ele estava de justiça, Deus falou com ele, saciou a fome. Só que antes de ir embora, sabe o que o pastor fez? O seu Vanderlei, leva essa cesta aqui para sua família. Levou a cesta básica para a família. Quando voltou, tinha já a comida daquele dia. Mas primeiro a fome dele, de sede, de justiça, foi saciada. É isso que Deus faz na sua vida. Quem sabe você fala assim, eu não tenho filho para alimentar, mas sua fome é outra. Tá? Pensa nas palavras de Jesus, pensa na sua vida e começa a aplicar aqui o que a gente falou hoje. Hoje você aprendeu aqui 4 coisas. Ser pobre de espírito, os que choram, os mansos e o que tem fome e sede de justiça. 4 coisas que se você aplicar na sua vida, você já muda. Tá bom? A gente vai ficando por aqui? Isso. Agora é tudo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.